Olha, sensores, acho que daria um outro podcast só sobre sensores, né? Então, vai depender de cada processo, de cada equipamento que está sendo utilizado. Mas você vai precisar de um sensor, por exemplo, uma esteira, para detectar um material que seja ferroso. Imagina uma lata de tinta, por exemplo. Então você vai utilizar um sensor indutivo. Só que o sensor indutivo é um sensor, nós temos que falar de dois tipos, né? Que são os sensores analógicos e os sensores discretos. Então o discreto ele vai me falar o seguinte: tem alguma coisa aqui ou não tem alguma coisa na frente do meu sensor? Exemplo, no nível. Eu posso fazer um controle de nível, um tanque, utilizando só sensores discretos. Mas eu vou ter que colocar patamares. 15% é um sensor, 25%, 30% até chegar em 100%. Mas, por exemplo, se eu coloco um patamar de 75 e um de 100, o meu operador, o meu sistema não sabe o quanto que tem entre 75 e quanto que tem entre 100. Então eu garanto, por exemplo, se bateu de 75, eu garanto que eu tenho abaixo de 70, até 75 tem, mas eu não sei 76, 77 e assim por diante. Aí eu consigo fazer um controle discreto. Mas eu posso ter o sensor analógico. O sensor analógico já vai me falar já um valor analógico do meu 0 a 100%. Então eu já consigo ter um controle muito mais preciso. Qual que é o melhor? Não tem como precisar, vai depender do seu processo. Talvez o meu processo é um processo que não demanda uma contabilização de custo. Por exemplo, eu preciso saber quantos litros de gasolina que eu tenho em determinado tanque. Aí eu preciso ter um valor correto do que está ali. Mas se é uma matéria-prima, só para abastecer determinado processo, se eu souber que 75% está cheio, para mim já atende perfeitamente. Então vai depender muito disso. Então eu tenho o sensor dos discretos, né? Eu tenho o sensor indutivo, que ele só detecta material com propriedades magnéticas, né? Ferrosos. Eu tenho o capacitivo. O capacitivo ele vai pegar qualquer coisa, porque o capacitivo ele é um capacitor aberto. O capacitor ele possui, parece um sanduíche, dois materiais condutores, e no meio eu tenho um material dielétrico, um isolante. Então, ou seja, eu tenho uma capacitância. No sensor isso é aberto. Então o meu dielétrico é o ar. Então qualquer material que passar na frente vai alterar essa capacitância e o meu sensor atua. Então eu já consegui ver aí, ó, o sensor que pega material ferroso, o que pega qualquer outro tipo de material, e eu tenho também o fotoelétrico, que aí esse aí é por feixe de luz. Então esse feixe de luz eu posso colocar o meu transmissor em um lado da esteira, o receptor do outro lado. Então a partir do momento que passou qualquer material ali, vai fazer uma contagem, vai saber que tem um material. Uma desvantagem que tem para esse sensor para ambientes muito agressivos, onde tem muita névoa, muita poeira, porque isso pode ir sujando e trazer uma certa dificuldade. Mas para ambientes que não tem problema de partículas de suspensão, é excelente. E o analógico e o digital, existe um lugar que é melhor usar um, que é melhor usar o outro, e quais são as diferenças? Assim, vai depender sempre do meu processo. O que eu quero controlar. Se é algo, por exemplo, que eu quero controlar a espessura de um determinado material, aí eu preciso ter um sensor analógico. Eu tenho que controlar, por exemplo, o quanto de material está sendo consumido em um determinado processo. Vou pôr um sensor analógico aqui também. Ok? Agora, o discreto é sempre para te falar se tem ou não algum posicionamento, se tem algum material, algum produto na frente, se um cilindro pneumático, por exemplo, terminou de fazer o curso dele, para a gente saber se uma determinada porta está fechada para iniciar um determinado processo. Então não tem uma regrinha do que é melhor, se é o discreto, o digital e o analógico. Não tem uma... Por quê? Vai depender sempre do meu processo. Entendi. E sempre custo. Porque, vamos lá, o analógico geralmente, via de regra, é mais caro que o discreto. Ok? Então eu estou falando a diferença aí de 20 até 30 vezes um para o outro, dependendo.
mas vai depender do seu processo. Legal. Então, os dois, eles se complementam.